Louis Althusser, por Marx, aos leitores. Nota: este texto foi redigido por Althusser em 10 de outubro de 1967, para servir de pós-fácil às numerosas edições de Por Marx em língua estrangeira. Voltando ao texto, gostaria de apresentar brevemente ao público a tradução de Por Marx e, na mesma ocasião, fazer, com um distanciamento no tempo, um balanço do conteúdo filosófico e da significação deste pequeno livro. Por Marx saiu na França em 1965, mas só o prefácio, hoje, data de 1965. Todos os outros textos foram publicados anteriormente, de 1960 a 1964, na forma de artigos em revistas do Partido Comunista Francês. Eles foram reunidos tal como haviam sido escritos no seu tempo, sem nenhuma correção nem retificação. Para compreender e julgar estes ensaios, é preciso saber que foram concebidos, redigidos e publicados por um filósofo comunista, numa conjuntura ideológica e teórica precisa. É necessário, pois, tomar estes textos pelo que são. São ensaios filosóficos, as primeiras etapas de uma pesquisa de longo fôlego, resultados provisórios que merecem, evidentemente, ser retirados. Esta pesquisa aborda a natureza específica dos princípios da ciência e da filosofia fundada por Marx. No entanto, estes ensaios filosóficos não derivam de uma pesquisa simplesmente erudita ou especulativa. São, simultaneamente, intervenções numa conjuntura definida. 1. Como se pode ver no prefácio, essa conjuntura é, antes de tudo, a conjuntura teórica e ideológica francesa, mais especificamente, a conjuntura existente no Partido Comunista Francês e na filosofia francesa. Mas, além da conjuntura propriamente francesa, é também a conjuntura ideológica e teórica existente no movimento comunista internacional. Evidentemente, os ensaios que se vão ler não abordam os elementos políticos dessa conjuntura, política dos partidos comunistas, cisão do movimento comunista internacional. Eles dizem respeito a problemas ideológicos e teóricos presentes nessa conjuntura e produzidos por ela. Por alguns de seus aspectos, esses problemas são novos. Em outros aspectos, remetem a debates que pertencem há muito tempo à história do movimento operário. Se forem considerados os elementos recentes de sua conjuntura, o movimento comunista internacional vive, desde a morte de Stalin, numa conjuntura dominada por dois grandes acontecimentos: a crítica do culto da personalidade pelo 20º Congresso e a ruptura ocorrida entre o Partido Comunista Chinês e o Partido Comunista Soviético. A denúncia do culto da personalidade, as condições abruptas e as formas como ela ocorreu provocaram profundas repercussões não só no domínio político, mas também no domínio ideológico. O que se segue, considerarei somente as reações ideológicas dos intelectuais comunistas. A crítica do dogmatismo stalinista foi geralmente vivida pelos intelectuais comunistas como a libertação. Essa libertação fez nascer uma profunda reação ideológica de tendência liberal, moral, que espontaneamente reencontrou os velhos temas filosóficos da liberdade, do homem, da pessoa humana e da alienação. Essa tendência ideológica procurou seus títulos teóricos nas obras de juventude de Marx, que contém efetivamente todos os argumentos de uma filosofia do homem, de sua alienação e de sua libertação. Essas condições provocaram uma inversão de situação paradoxal na filosofia marxista. As obras de juventude de Marx, que desde a década de 1930 serviam de cavalo de batalha aos intelectuais pequeno-burgueses em sua luta contra o marxismo, foram pouco a pouco e depois maciçamente postas a serviço da nova interpretação do marxismo que é hoje desenvolvida abertamente por inúmeros intelectuais comunistas, libertados do dogmatismo stalinista pelo 20º Congresso. O tema do humanismo marxista e a interpretação humanista da obra de Marx
se impuseram progressiva e irresistivelmente à filosofia marxista recente, no interior mesmo dos partidos comunistas soviéticos e ocidentais. Se essa reação ideológica, própria, antes de tudo, dos intelectuais comunistas, pôde, apesar de certas resistências, conhecer tal desenvolvimento, é porque ela se beneficiou do apoio direto ou indireto de certas palavras de ordem políticas enunciadas pelos partidos comunistas da União Soviética e do Ocidente. Por um lado, por exemplo, o 22º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, PCUS, declarou que, com o desaparecimento da luta de classes, a ditadura do proletariado estava ultrapassada na União Soviética, que o Estado soviético não era mais um Estado de classe, mas o Estado do povo inteiro, e que a União Soviética estava engajada na construção do comunismo, sob a palavra de ordem humanista, tudo pelo homem. Por outro lado, por exemplo, os partidos comunistas ocidentais prosseguiram sua política de unidade com os socialistas, os democratas e os católicos, sob certas palavras de ordem de ressonância similar, nas quais o acento era posto na passagem pacífica ao socialismo, no humanismo marxista ou socialista, no diálogo, etc. As interpretações humanistas da teoria marxista que se desenvolveram nessas circunstâncias definidas representam, em vista do período anterior, o dos anos de 1930 a 1956, um fenômeno novo. No entanto, elas têm numerosos precedentes na história do movimento operário. Marx, Engels, Lenin, para citar apenas eles, lutaram incessantemente contra as interpretações ideológicas de tipo idealista, humanista, que ameaçavam a teoria marxista. Basta recordar aqui a ruptura de Marx com o humanismo de Feuerbach, a luta de Engels contra Düring, a longa batalha de Lenin contra os populistas russos, etc. Todo esse passado, toda essa herança, faz, evidentemente, parte da conjuntura teórica e ideológica presente do movimento comunista internacional. Para voltar aos aspectos recentes dessa conjuntura, acrescentarei a observação a seguir. No texto Marxismo e Humanismo, da data de 1963, eu já interpretava a atual inflação dos temas do humanismo marxista ou socialista como um fenômeno ideológico. Eu não condenava de maneira nenhuma a ideologia como realidade social. Como diz Marx, é na ideologia que os homens tomam consciência de sua luta de classe e a levam até o fim. A ideologia é, na sua forma religiosa, moral, jurídica e política, etc., uma realidade social objetiva. A luta ideológica é parte orgânica da luta de classes. Em contrapartida, eu criticava os efeitos teóricos da ideologia, que são sempre uma ameaça ou um entrave ao conhecimento científico, e assinalava que se devia interpretar a inflação dos temas do humanismo marxista e seu transbordamento sobre a teoria marxista como sintoma histórico possível de uma dupla impotência e de um duplo perigo. Impotência para pensar a especificidade da teoria marxista e perigo revisionista correlativo de confundi-la com interpretações ideológicas pré-marxistas. Impotência para resolver problemas reais, políticos e econômicos no fundo, colocados pela conjuntura posterior ao 20º Congresso, e perigo de mascarar esses problemas sob a solução enganosa das fórmulas somente ideológicas. 2. Foi nessa conjuntura que foram concebidos e publicados os textos aqui reunidos. É preciso relacioná-los a essa conjuntura para apreciar sua natureza e sua função. São ensaios filosóficos, que têm como objeto pesquisas teóricas e como objetivo intervir na conjuntura teórico-ideológica existente, para reagir contra tendências perigosas. Muito esquematicamente, eu diria que esses textos teóricos contêm uma dupla intervenção, ou, caso se prefira, eles intervêm em duas frentes para traçar
segundo a excelente expressão de Lenin, uma linha de demarcação entre a teoria marxista, por um lado, e tendências ideológicas alheias ao marxismo, por outro. A primeira intervenção tem por objeto traçar uma linha de demarcação entre a teoria marxista e as formas de subjetivismo filosófico e político que a comprometem ou a ameaçam. Antes de tudo, o empirismo e suas variantes, clássicas ou modernas, pragmatismo, voluntarismo, historicismo, etc. Os momentos essenciais dessa primeira intervenção são reconhecimento da importância da teoria marxista para a luta de classe revolucionária, distinção das diferentes práticas, destaque da especificidade da prática teórica, pesquisa inicial sobre a especificidade revolucionária da teoria marxista, distinção nítida entre a dialética idealista e a dialética materialista, etc. Essa primeira intervenção situa-se essencialmente no terreno da confrontação entre Marx e Hegel. A segunda intervenção tem por objeto traçar uma linha de demarcação entre os fundamentos teóricos verdadeiros da ciência marxista da história e da filosofia marxista, por um lado, e as noções idealistas pré-marxistas nas quais repousam as interpretações atuais do marxismo como filosofia do homem ou como humanismo, por outro. Os momentos essenciais dessa segunda intervenção são destaque de um corte epistemológico na história do pensamento de Marx, diferença fundamental entre a problemática ideológica das obras de juventude e a problemática científica do Capital, investigações iniciais sobre a especificidade da descoberta teórica de Marx, etc. Essa segunda investigação se situa essencialmente no terreno da confrontação entre as obras de juventude de Marx e o Capital. Essas duas interpretações revelam, por trás do detalhe dos argumentos, das análises de textos e das discussões teóricas, uma grande oposição, aquela que separa a ciência da ideologia. Mais precisamente, aquela que separa uma ciência nova em processo de constituição das ideologias teóricas pré-científicas que ocupavam o terreno em que ela se estabelece. Esse ponto é importante. O que se enfrenta na oposição ciência-ideologias diz respeito ao corte entre a ciência e a ideologia teórica, na qual era pensado, antes da fundação da ciência, o objeto cujo conhecimento ela fornece. Esse corte deixa intacto o domínio objetivo social ocupado pelas ideologias, religião, moral, ideologias jurídicas, políticas, etc. Nesse domínio das ideologias não teóricas, há também rupturas ou cortes, mas eles são políticos, efeito da prática política dos grandes acontecimentos revolucionários e não epistemológicos. Essa oposição entre a ciência e a ideologia e a noção de corte epistemológico que serve para pensar o caráter histórico dessa oposição remetem a uma tese que, sempre presente por trás dessas análises, não é, entretanto, desenvolvida explicitamente. A tese de que a descoberta de Marx é uma descoberta científica sem precedente na história por sua natureza e seus efeitos. Com efeito, em conformidade à tradição constantemente retomada pelos clássicos do marxismo, podemos afirmar que Marx fundou uma nova ciência, a ciência da história das formações sociais. Para ser mais preciso, eu diria que Marx abriu ao conhecimento científico um novo continente, o da história, como Tales abrira ao conhecimento científico o continente da matemática, como Galileu abrira ao conhecimento científico o continente da natureza física. Eu acrescentaria que, assim como a fundação da matemática por Tales provocou o nascimento da filosofia platônica, assim como a fundação da física de Galileu provocou o nascimento da filosofia cartesiana, etc., a fundação da ciência da história por Marx provocou o nascimento de uma nova filosofia teórica e praticamente revolucionária, a filosofia marxista
ou materialismo dialético. Que essa filosofia sem precedente esteja, do ponto de vista de sua elaboração teórica, ainda atrasada em relação à ciência marxista da história, ao materialismo histórico, isso se explica tanto por razões histórico-políticas como também por razões teóricas. As grandes revoluções filosóficas são sempre precedidas e gestadas pelas grandes revoluções científicas. Em ação nelas, mas é preciso um longo trabalho teórico e uma longa maturação histórica para lhes dar uma forma explícita e adequada. Se nos textos aqui reunidos o acento está colocado na filosofia marxista, é para tomar a medida ao mesmo tempo de sua realidade e de seu direito à existência, mas também de seu atraso, e para começar a lhe dar uma forma de existência teórica um pouco mais adequada à sua natureza. 3. Evidentemente, esses textos estão marcados, às vezes sensivelmente, não só por ignorâncias e inexatidões, mas também por silêncios e semi-silêncios. Não é somente a impossibilidade de dizer tudo ao mesmo tempo, ou as urgências da conjuntura que explicam todos esses silêncios e seus efeitos. De fato, eu não estava em condições de tratar convenientemente certas questões. Alguns pontos difíceis eram obscuros para mim. O resultado foi que não levei em conta nos meus textos, como deveria ter feito, certos problemas e certas realidades importantes. A título de autocrítica, assinalaria 2 pontos particularmente sensíveis. 1. Se destaquei a necessidade vital da teoria para a prática revolucionária e se denunciei assim todas as formas do empirismo, não tratei o problema da união da teoria e da prática, que desempenha um papel muito grande na tradição marxista-leninista. Falei, sem dúvida, da união da teoria e da prática no seio da prática teórica, mas não abordei a questão da união da teoria e da prática no seio da prática política. Precisemos. Não examinei a forma de existência histórica geral dessa união, a fusão da teoria marxista e do movimento operário. Não examinei as formas de existência concretas dessa fusão, organizações da luta de classes, sindicatos, partidos, meios e métodos de direção da luta de classes por essas organizações, etc. Não precisei a função, o lugar e o papel da teoria marxista nessas formas concretas de existência, onde e como a teoria marxista intervém no desenvolvimento da prática política, onde e como a prática política intervinha no desenvolvimento da teoria marxista. A experiência mostrou-me que o silêncio sobre essas questões teve consequências sobre certas leituras teoricistas dos meus ensaios. 2. Igualmente, se insistir no caráter teoricamente revolucionário da descoberta de Marx, se indiquei que Marx fundara uma nova ciência e uma nova filosofia, deixei indefinida a diferença, no entanto muito importante, entre a filosofia e a ciência. Não mostrei o que, diferentemente das ciências, constitui a especificidade da filosofia, a relação orgânica de toda filosofia na condição de disciplina teórica e no seio mesmo de suas formas de existência e suas exigências teóricas com a política. Não indiquei a natureza dessa relação que, na filosofia marxista, não tem nada a ver com uma relação pragmática. Portanto, não mostrei claramente o que distingue, nesse sentido, a filosofia marxista das filosofias anteriores. A experiência mostrou-me que o semi-silêncio sobre essas questões teve consequências sobre certas leituras positivistas dos meus ensaios. Penso retomar essas 2 importantes questões, que estão intimamente ligadas do ponto de vista teórico e prático nos meus estudos ulteriores. Outubro de 1967. Louis Althusser.